Ok. Bom, eu acho que o meu áudio está razoável, pelo menos para ser ouvido. Fiz bastante teste aqui, tô com a sensação que eu tô com o áudio dentro do microfone, mas é o que tem. Conforme eu prometi para os meus alunos do primeiro ano, eu prometi uma gravação de uma pequena explicação, né, de um pequeno reforço pormenorizado do conteúdo que a gente aprendeu em sala de aula. E uma das grandes preocupações do meu alunado a respeito da minha próxima avaliação é como se preparar para a próxima avaliação. Então, você assistir essa gravação faz parte da sua preparação, então você está indo bem. E faz parte da sua preparação você fazer uma lista de equações e de fórmulas matemáticas e físicas que nós vamos utilizar para resolver os problemas de física que eu vou selecionar aqui para vocês. Eh, então você tem essa lista de fórmulas matemáticas do conteúdo, que é basicamente as 3 leis de Newton. Eventualmente você vai necessitar das leis, das fórmulas matemáticas da descrição do movimento. Você vai ter que recordar do que nós aprendemos sobre vetores, que nós aprendemos no bimestre passado. E você tendo em mãos toda essa listinha de fórmulas, você vai então bater de frente com as questões que estão disponíveis do capítulo, né, que eu disponibilizei para download na sala virtual de física. Bom, se vocês efetuarem então o download do capítulo, vocês vão se deparar com as questões e aí eu vou mostrar o meu método de ataque de resolução das questões e a maneira como essas questões têm que ser, as resoluções têm que ser escritas, né? Então eu peço que a resolução ela seja escrita em formato de prosa, né? Você faça comentários sobre a sua resolução. Bem, eu separei algumas resoluções, alguns exercícios, problemas, questões que serão de inspiração para os problemas da avaliação, né. O que eu julgo que eu acho que seja necessário para a resolução dessas questões são essas equações e essas leis que estão aqui. Se faltar alguma coisa, conforme nós desenvolvermos os cálculos, eu vou citar conforme a resolução for desenvolvida, tá. Mas em essência, o núcleo, o conteúdo, né, da primeira avaliação do terceiro bimestre são as 3 leis de Newton. As 3 leis de Newton já foram explicadas em sala de aula presencial, mas eu faço um apanhado geral aqui do que nós estamos aprendendo. Eh, beleza. Bom, o apanhado é o seguinte, nós então selecionamos as 3 leis de Newton aqui, né. A primeira lei de Newton, para que eu construa essa primeira lei de Newton aqui, eu preciso primeiro construir o conceito de inércia, pois inércia é uma propriedade da matéria, né? Então, toda matéria tem a propriedade da inércia, e a inércia ela significa o seguinte: é uma oposição que a matéria imprime contra a modificação do seu movimento, né? Então, quanto mais matéria você tiver em seu corpo, mais oposição você vai imprimir contra as tentativas de botar você em movimento, correto? Então, se você é uma pessoa grandona, você é uma pessoa difícil de ser posta em movimento. Se você for uma pessoa pequena, você é uma pessoa fácil de ser posta em movimento. Então, partículas com muita inércia são partículas difíceis de modificar seu movimento. Ainda dentro da primeira lei de Newton, a declaração dado a construção da inércia, a declaração da primeira lei de Newton
envolve necessariamente que se eu tenho a soma de todas as forças de um corpo igual a zero, então o movimento desse corpo é um movimento expresso como um movimento uniformemente variável. Perdão. Um corpo cuja soma de todas as forças sobre ele é igual a zero, então esse corpo necessariamente imprime um movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme. E o que indica um corpo estar em movimento retilíneo uniforme é dado pela sua aceleração ser constante e igual a zero. Tá? Então, se a soma de todas as forças sobre o corpo, né, for igual a zero, então implica que o corpo está em um movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Agora, e além disso, né, a primeira lei de Newton envolve a inércia, né? Quanto mais matéria, maior dificuldade de pôr esse corpo em movimento. A inércia também ela é útil para a segunda lei de Newton. Mas a segunda lei de Newton, ela envolve a seguinte situação. Quando a força resultante sobre a partícula for diferente de zero, então essa força resultante é necessariamente igual à massa da partícula vezes a aceleração que ela imprime. Quando essa força é diferente de zero, então necessariamente a partícula entra em um movimento uniformemente variado, desde que a aceleração seja constante, tá? Se a aceleração for variada, então variar, né? Provavelmente essa aceleração ela vai depender do instante de tempo ou de algum parâmetro. Mas aqui no ensino médio a gente aprende a situação em que a aceleração é aproximadamente constante, mas diferente de zero, né? Então nós vamos ver as situações em que partículas se movem com aceleração aproximadamente constante, né? E diferente de zero. Então, nessa situação, nós temos na natureza eventos muito próximos a esse, né? Em que a aceleração é aproximadamente igual a zero. Então, se a aceleração é aproximadamente igual a... Se a aceleração é aproximadamente constante, né? Diferente de zero, então nós temos um movimento uniformemente variado. Né? Aqui, se temos movimento, se temos aceleração, então nós podemos considerar que esse movimento agora não é mais retilíneo. Esse movimento é um movimento curvilíneo, né? E aí, conforme a velocidade vai variando com essa trajetória, essa velocidade vai variando de direção e vai variando também de magnitude, né? Quem varia a velocidade é a aceleração. Se a velocidade variar tanto de direção quanto de magnitude, então temos aceleração também, tá? Bom, então a força resultante sobre o corpo é literalmente a soma de todas as forças sobre esse corpo, né? Então, se eu, por exemplo, tenho aqui uma partícula, né, flutuando no espaço, e aí uma força é aplicada nessa direção e outra força aplicada nessa direção, né? Então veja vocês que eu tenho duas forças aqui. Então a soma dessa força 1 com a força 2 tem que seguir as regrinhas de operações vetoriais, né? E aí, se são dois vetores, né, então eles têm que ser somados como vetores, né? Estou ruim de desenhar aqui. E aí, aplicando a regra do paralelogramo, né, a gente tira que vetorialmente essa aqui é a força resultante. Mas às vezes eu posso ter um número muito grande um número grande de vetores, né? Eu posso ter outra força aqui, né? Outra força aqui. E aí, se eu somar todas essas forças em pares, vai me dar em uma força resultante. E essa força resultante aqui, né? Então, digamos que a soma de todas essas forças sobre essa partícula dá a força resultante Fr, né?
E ela está em alguma direção aqui, né? E aí o tamanho desse vetor força resultante, que é só expresso por Fr, é igual a massa vezes a aceleração da partícula. Tá bom? A terceira lei de Newton é uma lei que ela expressa sobre o efeito de uma força sendo aplicada. Então, toda força aplicada sobre um corpo, esse corpo vai devolver essa força com igual intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Beleza? Deixa eu puxar um pouquinho. Ai, caramba. Alô? Eu acho que eu estou sendo ouvido ainda. Bom, então o que significa a terceira lei de Newton, né? Deixa eu expressar ela de uma melhor maneira. Você imagina aqui que nós temos duas partículas flutuando no espaço, se deslocando no espaço. E aí eu vou rotular essas duas partículas por partícula 1 e partícula 2, correto? E essas duas partículas, elas interagem entre elas de modo que uma força na partícula 1 é aplicada na partícula 2. Essa força ela pode ser aplicada à distância e pode ser aplicada por contato, né? Pode ser por contato ou à distância, né? À distância ou por contato. Depois eu vou falar que situação nós temos força à distância. A força gravitacional é um exemplo disso, tá? Então, partículas... o planeta Terra puxa você com uma força-peso. Você também puxa o planeta Terra com força-peso, né? Mas como a planeta Terra tem uma inércia muito grande, a Terra não sente tanto essa força. Mas como você tem uma massa pequena em comparação à Terra, então você sente essa força, né? Então veja você aí que nós temos aqui um envolvimento da primeira lei com a terceira lei, né? E a força-peso que você sofre, né, que é dado pela segunda lei de Newton. Se você cai com aceleração igual à aceleração da gravidade, então a aceleração da gravidade vezes a sua massa dá a força-peso, correto? Geralmente tem professor que usa a força-peso como P igual a mg. Pega no meu grande, é uma brincadeira que eles fazem. Eu prefiro representar a força-peso literalmente só pelo produto da massa vezes a aceleração. Tá bom? Lembrando que a aceleração é um vetor. Bom, mas digamos que eu tenho partícula 1 tocando a partícula 2, né? Já que está difícil de enxergar que existem forças sendo aplicadas à distância, né? Então, digamos que essa partícula 1 toca a partícula 2. E quando toca, uma força é aplicada. E aí, então... Agora eu vou... Onde faz mesmo as figurinhas? Aqui. Não lembro mais como faz figurinha. Acho que era... lembrei. Lembrei. Faz um pouquinho de tempo que eu não uso essa... Então, a força 1 aplica sobre a força 2 uma força... Né? A partícula 1 aplica sobre a partícula 2 uma força de intensidade, por exemplo, F, né? Sobre essa linha aqui que eu tracejei, né? E aí eu vou chamar essa força, a força que 1 aplica em 2. Beleza? Então, a segunda lei de Newton, ela declara o seguinte: se o corpo 1, se a partícula 1 aplicou uma força F sobre a partícula 2, então, no mesmo instante de tempo, a partícula 2 aplica uma força sobre a partícula 1. De igual intensidade, ou seja, o tamanho desse vetor é igual a esse vetor aqui, a mesma direção, mas sentido oposto, né? É por isso que eu deixei bem expressa aqui essa linha reta aqui, né?
Porque essa linha reta aqui, ela indica a direção dessas duas forças, né? A força 1, 2 e a força 2, 1, né? É para poder indicar que essas duas forças estão na mesma direção e na mesma direção, né? Mas ela tem sentidos opostos, né? Então, se essa aqui é positiva, essa aqui é negativa. E elas têm magnitudes iguais, né? Magnitude é eu declarar que o tamanho desse vetor é igual ao tamanho desse vetor. Algebricamente, um tamanho de vetor é representado assim, né? É o vetor dentro de módulo, né? É o vetor dentro de módulo. Então, essa expressão indica o tamanho do vetor 2, 1. E esse aqui indica o tamanho do vetor 1, 2. E o tamanho do vetor do 1, 2 é igual ao tamanho do vetor 2, 1. Então tá aqui um pequeno apanhado das 3 leis de Newton. Eu vou fazer uma pequena, eu vou encerrar essa gravação para poder começar outra, só para poder ter certeza que eu fiz tudo certinho. E se eu fiz tudo certinho, eu pulo para a resolução dos próximos exercícios. Então, essa é a primeira gravação, resumindo as 3 leis de Newton. E a próxima gravação eu vou resolver alguns exercícios de física na sequência, beleza? Então,